Fala galera, tudo certo? Tô aqui para falar um pouco do Eva Polar. Chegou essa semana, comprei no Mercado Livre de outra pessoa que havia importado ele e queria dar minhas primeiras impressões a respeito aí do funcionamento dele, do que ele pode trazer, quais as expectativas foram atendidas, quais outras que não, e vamos lá, né? Então, primeiramente, né, o aparelho ele funciona, vocês podem ver aqui, ele funciona à base de água. Então você coloca água nele, né? Esse tanque aqui dura cerca de 8 horas, mais ou menos, no máximo. Então aí você pode ir completando o próprio funcionamento dele. Você abre aqui, completa e pode continuar usufruindo do aparelho sem precisar desligar, né? Não precisa fazer nada desse tipo. Outra coisa legal também é que ele é muito fácil, porque ele vem só com um cabinho de alimentação, né? Que também ele é USB. Desculpa aqui a bagunça, mas ele é USB, ele vem com adaptador para tomada. Aquele adaptador quadradinho, né? Então ele não é aquele redondinho que a gente costuma utilizar aqui nas tomadas brasileiras. Então, assim, pelo que eu vi do aparelho aqui, ele tem aqui a temperatura, né? Você não consegue diminuir a temperatura dele, nem aumentar. Então, basicamente é o seguinte, ele está transformando a temperatura de 26 graus, que é a temperatura externa aqui do meu quarto. Agora que eu liguei ele, né, tá 23 graus. Então ele tá tendo um ganho aqui de 3 graus, tá tendo uma perda de 3 graus. Né? Então ele está transformando aqui o ar mais gelado. A gente tem uma tabelinha aqui no manual, vou mostrar para vocês, que quanto mais úmido o ar, menos ele diminui a temperatura. Então, por exemplo, se a umidade relativa do ar estiver em 70% e a temperatura estiver na média de 25 graus, ele diminui até 4,1 graus Celsius. Quando está com 30 graus, 4,5. É o caso aqui de São Paulo nesse exato momento. A gente está com, pelo que eu medi aqui no meu iPhone, está com cerca de 80% de umidade relativa no ar. Então faz sentido ele estar gelando apenas 3 graus, né? Para mim, confesso que foi um pouco frustrante nesse sentido, né? Eu achei que eu pudesse controlar a temperatura dele, né? Mas ele não funciona como um ar-condicionado convencional, né? Ele funciona exatamente de outra forma. Ele pega o ar quente, né, do ambiente. Então, o que acontece também? Você não pode deixar o ambiente totalmente fechado. Então eu estou aqui com a minha janela aberta e minha porta entreaberta aqui. Então é muito importante, porque como ele não tem essa troca de calor que nem o split faz, que ele pega o ar quente e joga para fora. Então é muito importante que para o Eva Polar ter alguma vazão de ar para ele poder potencializar o funcionamento dele. Também aqui no menu dele a gente tem algumas funções. Aqui essa função soneca, que ele vai diminuir aqui a luz do menu. Aqui é possível também você trocar, no próximo menu aqui você pode trocar a cor, deixa eu voltar aqui, a cor da água.
Então a tonalidade aqui você vai trocando, tá vendo que ele vai mudando para azul, azul escuro, até ficar incolor. Você pode deixar ele sem luz também. Eu prefiro aqui o verde, eu vou deixar ele aqui no verde. Outra coisa também, você pode mudar para Fahrenheit, né? Aqui eu deixei em Celsius, porque a gente... Eu ainda não descobri o que é isso daqui, se é... E eu também não interpretei bem no manual, mas parece que é para avisar você se está faltando água ou não, ele muda de cor. Eu entendo que seja isso. E essas são as opções dele, né? Então, assim, fazendo mais alguns comentários do produto, né? Assim, para você que mora principalmente em estados que o ar no decorrer do ano é muito úmido, ele não vai ser muito eficiente para gelar o ar. Mas assim, ele vai gelar um pouco, com certeza. Ele vai transformar o ar mais quente e mais frio, mas ele vai transformar de maneira menos eficiente do que se for um ambiente mais seco. Então, por exemplo, em ambientes mais secos ele vai conseguir chegar em temperaturas até de 16 graus, o que é muito mais frio do que 23, por exemplo. Eu já consegui no máximo, nesse daqui, 21 graus. Né? Tem uma temperatura ambiente de 25 graus e meio. Eu não vou conseguir fazer isso agora, né? Tá vendo? Ele baixou um, aumentou um. Então, lembrando, você não tem controle da temperatura. Bom, essas foram minhas primeiras impressões a respeito do aparelho, né? Espero que vocês gostem. Comentem aqui embaixo se vocês têm, como vocês fazem para de repente potencializar esse aumento, né, de eficiência do aparelho. De repente vocês têm alguma dica. Queria compartilhar com vocês o que eu achei do aparelho. E assim, eu estou satisfeito, não bastante, mas assim, ele já me ajudou bastante aqui. Até porque eu não tenho condição de... eu acho que o custo é muito alto de colocar um split aqui, ter que quebrar a parede. E eu não tenho aqui a adaptação dentro do meu apartamento para fazer isso. Então eu optei por arriscar nessa possibilidade de ter o evapolar. E assim, tem me ajudado, porque é uma temperatura de 22 graus para se dormir, por exemplo, é uma temperatura agradável. Então eu gostaria de saber se vocês gostaram, deixar um joinha aí no vídeo e comentar abaixo para saber o que vocês acharam do aparelho, se vocês pretendem comprar. E de repente quem comprou já dá algum comentário a respeito de alguma experiência que teve. Tudo bem? Eu agradeço, obrigado e tchau, tchau.